Fala galera, mais uma aula aí do WordPress. Vamos então dar continuidade aí ao nosso reestruturação aqui do template, tá bom? Vamos começar então. Num detalhe aqui que eu acabei percebendo que o link de notícias ele tá vindo com o último link daqui de São Paulo, da cidade de São Paulo. Então aqui no código, que é formado no Unix, eu percebi que eu acabei esquecendo aqui de fechar a tag A. Então vou fechar aqui ela. Coisa bem rápida. Fechei aqui. Reload na página. E agora está vindo corretamente. Beleza. Uma outra coisa que a gente também não fez foi colocar o logo da home aqui como link para home, né? Então vamos fazer isso também no arquivo header. Que está aqui. Então aqui em volta da imagem eu vou abrir uma tag A, usar o href, fechar aqui a tag e colocar o fechamento dela aqui. Então dentro do href eu vou chamar uma função do WordPress que se chama blog info, tá bom? Então vou dar um eco já aqui e chamar a função get blog info, passando o parâmetro home, se eu não me engano. Vamos ver se funciona. Você tem vários parâmetros que dá para passar aqui nessa. É esse mesmo. Tem vários parâmetros que você consegue retornar aqui através dessa função, tá bom? Vou até entrar aqui no codex para mostrar para vocês. Recomendo que entrem também para dar uma olhada. Apesar de ser inglês, tá pessoal? A maioria da galera aí que já trabalha com internet, com programação há alguns anos, já vai conseguir entender mais ou menos o que é isso. E além disso, para quem não consegue entender muito bem o inglês ainda, você consegue, tem várias ferramentas aí como o Google Tradutor para usar nessa página e em toda a documentação do WordPress. Então aqui é um exemplo, você pode retornar o nome do site, no exemplo para fazer alguma coisa em relação a SEO, o description também para SEO e várias outras coisas aqui. Beleza? Só para deixar vocês mais informados aí. Vamos lá então. Temos um widget aqui que se chama últimos posts, tá bom? Que a gente tinha criado uma área para ele aqui antes do rodapé, mas vamos colocar ele em uma outra área diferente, que vai ser na barra lateral, que é o que é mais usado hoje em dia, né? A home por enquanto a gente vai deixar limpa, porém a gente vai colocar ele na barra lateral dos arquivos de single, como esse aqui, que pelo fato de ter por conteúdo até parece estar um pouco vazio. Então vamos colocar ele justamente nessa lateral aqui. Beleza? Para começar a gente vai abrir aqui os nossos arquivos de single, tá bom? Que é o single e o single curso, que está aqui do lado. Aqui o que acontecia antes? Ele retornava aqui tudo numa div só. Vamos dar um inspecionar até para ver essa div. Ele retornava aqui retorna com todos os parâmetros aqui da div do single. Então dentro dessa div a gente vai dividir o conteúdo, beleza? Usando inclusive os parâmetros, as classes do WordPress. Então aqui eu vou colocar uma classe row, que seria a linha, né, no WordPress. Fechar ela aqui. E dentro dela eu vou dividir por colunas. Div class col md.
MD que é o geralmente utilizado para desktop, tá? Mas para utilização em mobile tem o CoSM e o CoXS. Então vou aqui colocar CoMD8 por enquanto, para vocês conseguirem perceber a diferença. Aí depois disso eu já apresento para vocês a questão do mobile, que é muito importante também. Então aqui eu coloquei de 12 colunas, como eu já tinha explicado antes, do Bootstrap que nos oferece. Aqui eu estou usando 8 para exibir o conteúdo. Opa, abri uma outra classe aqui para colocar as outras 4 colunas, que é onde vão a nossa barra lateral. Por enquanto eu vou colocar um CSS inline aqui para a gente conseguir ver realmente essa mudança. Vou colocar uma altura aqui também, senão talvez não apareça nada lá. Salvei aqui, como foi no single de cursos, só vai refletir para curso. Bem, eu já estou dentro de um curso aqui. E veja como ele faz a divisão aqui dentro. 8 colunas, dando um pequeno padding ali para separar o conteúdo. E aqui as outras 4, que é dividido de formas iguais aí cada coluna. Então aqui já deu para ver a diferença, porém, quando eu mudo ele para mobile, ele faz isso. Ele considera que tudo está ocupando as 12. O que significa isso? Por que ele faz isso? Porque aqui nas colunas do Bootstrap eu não setei qual a quantidade de colunas que eu quero usar quando for mobile. Então ele vai considerar que cada coluna ele vai usar totalmente o espaço, pelo fato de ser mobile também. Então aqui eu vou setar para vocês verem, tá bom? Vou colocar aqui vamos dividir meio a meio aqui, só para ilustrar, mas depois a gente apaga. Então eu coloquei aqui o CoXS e o CoXS6. Então aqui na hora que eu dividir, né, que são 12 colunas, então aqui ele vai dividir por 2. Na hora que eu recarrego aqui, ele divide em 2 colunas. Logicamente a gente não vai fazer isso, porque para mobile fica muito apertado aqui, tanto se for para exibir um conteúdo ou um widget, tá? Então a gente vai deixar setado ali só para o desktop mesmo, que geralmente é o MD. Abrir aqui novamente. E agora o que a gente vai fazer? Assim como a gente criou a área aqui do footer para o nosso widget, a gente vai criar aqui a área da barra lateral. Vamos então entrar aqui no Functions. Aqui ele cria o menu do rodapé, post thumbnails. Está dentro aqui de widgets, últimos posts. Vamos ver se está dentro desse arquivo realmente. Está aqui o registro da sidebar. Eu vou mudar esse registro da sidebar aqui para o Functions, porque é algo mais geral, tá? Quando é algo mais geral, é bom que seja publicado no Functions, que o código esteja no Functions para servir mais para dar um fácil acesso aí para quem for desenvolver mais coisas. Então aqui eu vou registrar uma nova sidebar, aproveitar e copiar o exemplo do que já tem, do que já existe. O nome aqui eu vou colocar barra lateral. O slug também, esse barra lateral. O ID. Vou colocar aqui uma pequena descrição. Então aqui como ele já está chamando, aqui o registra sidebar, vai registrar todas as sidebars. Então aqui na hora que eu venho no WordPress Widgets, já é para aparecer a nossa nova área, que é a barra lateral. Então,
assim como no exemplo aqui do footer, que a gente chamou o sidebar antes rodapé, a gente vai chamar a barra lateral aqui no single de cursos. Vamos retirar, logicamente, esse background, que foi só para mostrar mesmo como que funciona ali. Mudar aqui o slug, o ID, lateral. Então todos os widgets que a gente colocar lá na barra lateral é também para aparecer aqui no nosso template. Então vamos transferir aqui nossos últimos posts para a barra lateral. Vamos recarregar aqui e ver se funciona certinho. Agora sim, ele retirou então ele retirou do footer, da área do footer que está aqui embaixo, para colocar na barra lateral. Só fazer um teste, que eu acredito que no footer ele estava aplicando algum tipo de estilização. Ele estava retirando ali o coisa, então a gente tem que replicar a barra lateral. Na verdade, o CSS tem que ser propriamente para o widget e não para a área, tá? Então vamos dar uma olhada aqui no nosso CSS. Que ele está pegando aqui do footer mesmo. Footer, já no footer já não aparece a questão da barra. Então aqui temos já no nosso, retornar ali de novo, tá? Então temos aqui no curso, então agora a gente tem que replicar isso para os nossos posts, né? Que são os posts normais. Então aqui no código eu já vou copiar essa coluna aqui. E vou fazer exatamente a mesma coisa. Vou colocar um div class row. Dividir pelas colunas. Importante aqui dar o tab para o código ficar bem organizado. E aqui eu vou colar a coluna. Vamos ver se refletiu ali. Entrar nessa notícia. E refletiu aqui o nosso post. Inclusive o conteúdo que a gente tinha aqui, que esse post tinha um pouco mais de conteúdo, que ele estava ocupando a página inteira, vocês veem agora que está ocupando apenas algumas colunas aí. Beleza? Vamos voltar aqui para home então. Vamos entrar no curso, vamos dar uma pequena estilizada ali no nosso widget para ele ficar um pouco mais bonito. Então aqui eu vou colocar o título. Últimos. Vou colocar aqui uma quantidade maior, de 5. Salvar esse cara. E ver como ele retorna aqui. Beleza, como temos poucos posts, né, vai ficar dessa forma mesmo. No nosso CSS, então a gente vai começar a aplicar aqui as informações. Vamos ver primeiro como que o widget está sendo construído. Está sendo construído de uma forma bem básica mesmo, por enquanto. Foi só por exemplo, na hora que eu fiz na aula. Vamos entrar aqui no widget. E aqui na hora de dar o título, está vindo também a quantidade. Vamos dar aqui com H3. Vou colocar ele dentro de uma tag para a gente conseguir separar mais. E não vamos mostrar mais a quantidade. Deixar somente o H3. Vamos ver como ficou agora. A
construção. Isso serve também, essa questão de inspecionar, até mesmo para widgets já prontos ou com código já prontos que você queira estilizar, tá bom? Sempre importante inspecionar o elemento para poder fazer essa estilização. Primeiro aqui nos ULIs, vamos ver o que a gente pode fazer. É importante também na construção do widget, algo que eu não tinha falado até, colocar ele sempre dentro de uma div para conseguir identificar ele, seja dentro de qualquer código, seja dentro de qualquer área que ele esteja. Então a estilização a gente aplica a partir dessa classe aqui que eu vou colocar aqui, que é, por exemplo, widget últimos posts, porque assim ele leva a estilização dele independente da área do site que ele for. Vou colocar aqui últimos posts, depois eu fecho a div aqui. Aqui não precisa ser só com eco, tá? Se você quiser, você pode colocar direto HTML aqui, sempre lembrando de abrir e fechar corretamente as tags aí. Beleza, fechei aqui. Agora vamos ver aqui no código. A gente vai ter um identificador agora. Então é isso. Agora a gente tem um identificador certinho aí para o nosso widget. Então aqui no Style vamos começar a brincar um pouco. Vou colocar aqui antes do rodapé. Primeiro eu vou colocar um padding básico aqui de 20 pixels. Vou colocar uma pequena borda. O que mais a gente pode fazer? Tirar essa estilização aqui do ponto. Então vamos acionar depois o LI. Aqui eu vou pegar o CSS. O LI list style none. Vamos ver como ficou agora. Já deu uma aparência melhorzinha aí. Agora o que a gente pode fazer é colocar uma pequena margem entre esses posts. Vou colocar uma margem top aqui. De 20 pixels. E colocar uma pequena borda embaixo também, que é um pouco do estilo que a gente está fazendo aí no site. Então aqui eu vou colocar o border widget 0 pixels, 1, depois 0. Aqui como funciona quando a gente usa esse border widget ou margin. O primeiro parâmetro que a gente passa aqui é para o top, tá? O segundo é para o right, o terceiro é para o bottom e o quarto é para o left, tá? Então vocês vão ver ali que vai ter uma linhazinha embaixo da escrita quando a gente tem ali o border style. Eu vou colocar um solid, um border color, vou colocar silver também e aumentar um pouco a fonte, né? Vou colocar aqui um font size de 18 pixels. Vamos ver como é que fica. Beleza, galera? Então já ficou um pouco melhorzinho aqui. O que está faltando também, que eu acabei de perceber, é colocar um link para acessar cada um desses posts, né? Claro. Então a gente vai entrar aqui na onde ele constrói o HTML, vai colocar um href, abrir o cara aqui e colocar a função, como é um post, get permalink, que essa função vai retornar a URL do post. E sempre lembrando também de fechar as tags aqui. Fechando a tela, vamos ver então como a gente fica aqui com o nosso widget.
Perfeito, ele ficou aqui com uma cor azul, no caso ser link. Para personalizar isso a gente usa o CSS também. Então aqui eu vou pegar o seletor que já existe e jogar ele pro A, que é o link. E o font color deixar como black mesmo. Não funcionou. Vamos ver por quê. Selecionar aqui. Ele já está pegando uma cor base aqui. Essa cor base que vem do Bootstrap. Então a gente vai fazer o seguinte. Vou copiar somente esse A aqui. Como a gente, pelo menos no meu caso, eu acho esse azul de link meio estranho, eu vou colocar ele aqui para geral, para sempre vir como black, tá? Para sobrescrever o do WordPress, porque eu acho estranho. Não sei vocês, se vocês quiserem podem deixar dessa forma também. Continua não sobrescrevendo o Bootstrap, tá meio chatinho mesmo. Tag A não tá buscando. O que será? Font color black. Bem, vamos deixar somente naquele cara ali, por enquanto. Vou jogar um important aqui para ele sobrescrever a cor do Bootstrap. Está faltando um pouco de... meu próprio CSS que estava errado. Então o color somente o color, não tem fonte, tá? Então vamos lá para pegar agora aqui menos sem important. Vamos testar sem important e continua pegando. Continua pegando, sobrescreveu o URL, então vamos deixar sem important, que não é uma boa prática. Então temos aí o nosso widget de últimos posts, tanto pro nossos cursos, quanto também para os outros conteúdos, beleza? Aqui não funcionou o widget. Agora funcionou, estava cacheada a informação. Então é isso aí. Agora o que a gente pode fazer? Vamos testar como que funciona imagens grandes no nosso post, tá? Que é muito importante. O site sempre trabalha com bastante imagens. Então vamos pegar aqui o curso de WordPress. Vamos editar esse post. Vamos pegar aqui no Google o wallpaper do WordPress para a gente usar ali como tema. Que seria uma página, vai ficar uma imagem bem grande, né? Esse aqui é uma boa imagem. Visualizar a imagem para baixar ela. Beleza. Vamos colocar aqui como imagem principal agora. Galera, aqui no nosso post type de cursos não tem suporte ainda à imagem principal. Então para fazer isso a gente vai aqui no nosso Functions, tá? No nosso Functions a gente vê que tem a função Post Thumbnails. E essa função eu uso na criação lá do post type de cursos, que está dentro desse arquivo que a gente vai ver agora. Eu passo ela como... Passo lá na hora de registrar o custom post para também vir o suporte a imagens principais. Então aqui eu entro no custom post. E então, aqui no supports, eu passo também aqui o thumbnail. Ajustar aqui o suporte, estava com a palavra errada. Além disso, eu vou abrir permissão para o editor, pro excerpt, que
que é o resumo. Então vamos voltar aqui, no reload. Então aqui ele veio o nosso thumbnail. Thumbnail não, né? Imagem destacada. Então agora a gente vai pegar aqui, vai enviar aquele arquivo que a gente salvou no WordPress. Vamos definir como uma imagem destacada e atualizá-lo aqui. Atualizado, então vamos ver como ficou o nosso post. Ficou com essa imagem gigantesca aqui. E é justamente por isso que a gente tem que usar, a gente tem que estilizar isso aqui para isso acontecer jamais. Beleza? Então aqui, na hora que a gente cria o símbolo cursos, na hora que a gente pega a imagem, eu vou colocar uma classe muito interessante no WordPress também, que se chama img responsive. O que ela faz? Ela pega a imagem e coloca do tamanho da coluna que eu estou, ou seja, ela dá meio que um widget 100%. E aqui dá esse visual que fica bem melhor para nossa aplicação. Então aqui a gente tem um outro cara lá, um post normal também que tem essa notícia aqui. E a gente, que ele vai retorna o não nos retornou a imagem, porque provavelmente lá não está carregando. Vamos ver aqui então o que está acontecendo, que é no single no caso, né? Aqui provavelmente existe um pequeno erro, porque essa tag não está sendo considerada. Vamos passar a classe. Também de img responsive. Aqui não está fechando essa tag de coluna aqui antes, por isso que não está trazendo a imagem ali. Mas agora já é para trazer com ela personalizada. Então ela trouxe aqui, ela não ocupa 100%, porque o tamanho dela não é o mesmo tamanho da div, é menor. Então por isso ela ocupa o espaço dela, ou seja, a imagem não fica estendida, né? Então esse aí também um ótimo método que a gente pode usar. Beleza? Uma coisa interessante que a gente pode colocar no símbolo de cursos para aprimorar nosso tema é mostrar em qual cidades que ele está disponível. Como eu já mostro o horário aqui, por exemplo, de terça, quinta, às 9 da manhã. Deixa eu só salvar aqui para mostrar para vocês que está mostrando ali já esse dado. A gente pode mostrar também, aqui eu estou mostrando um post type no caso, né, um post metadado. Eu vou mostrar aqui os cursos e a cidade em que ele está disponível, que foi justamente por isso que a gente criou a taxonomia. Então já aproveitar para mostrar ali no nosso código. Vamos lá, aqui eu mostro o título, aqui é do símbolo normal. Aqui vamos para o símbolo de cursos, que é esse aqui. Aqui eu vou exibir logo depois do horário. Então vou colocar aqui um P disponível nas seguintes cidades. Então aqui eu vou abrir um PHP. E aqui eu vou abrir uma nova variável chamada, pode ser terms cidades. Terms significa o dado que a taxonomia traz. E eu vou chamar a função getTheTerms, passando para ela o getTheID e passando para ela qual taxonomia eu quero, que no caso é de cidades. É de cidades mesmo ou cidade? Tem que ficar bem atencioso com esse lance de ser plural ou ser singular. Eu já me enganei algumas vezes. Então é cidades mesmo, e a gente pode ver aqui na URL.
Passei aqui no cidades, então ele vai me retornar os dados no termo cidades e eu vou fazer um for each nesse termo cidades. Nesse for each eu vou então passar primeiro aqui o termo cidades, tá? E passar depois aqui o termo. Só posso passar aqui o nome de cidade mesmo. Então aqui eu vou dar um echo na cidade, acessando o name do termo. Aqui é um tracinho só. E depois vou dar um espaço e vírgula ali para ficar melhorzinho no nosso tema. Tirar um desses BR aqui que fica muito espaçado, né? Vamos ver como ficou aqui então. Então ele já mostrou aqui pra gente disponível nas seguintes cidades. Já mostrou nossas cidades ali, porque está dentro de um P, então vamos colocar somente esse P depois que eu termino de printar as informações, para ficar na mesma linha ali e ficar mais interessante, assim como o do curso. Então aqui ele já mostra disponível nas seguintes cidades: João Pessoa e Jundiaí, que é justamente onde está setada a taxonomia aqui. Sei que a aula está ficando um pouco longa, mas tem só mais uma coisinha que eu quero passar para vocês, para a gente continuar aprimorando o tema. O Torne-se Programador, ele tem uma página no Facebook, que inclusive eu já colei aqui para a gente adiantar. A gente tem essa ferramenta aqui do Facebook que permite incorporar o que vocês já devem ter visto por aí, uma pequena parte aqui do Facebook, para a pessoa curtir e já dar uma olhada aqui, uma prévia nos posts que tem nessa página. O que é muito interessante, que pode gerar também bastante curtida para a página aí do sei lá o que você for fazer. Então aqui o que a gente precisa fazer é só colar o URL aqui da página, que é o que eu já fiz aqui. E nesse plugin de página, se você quiser, você seta uma largura e uma altura aqui. Eu não vou setar, vou deixar assim mesmo por enquanto. E apenas clique em obter código. Depois que você clica em obter código, você vai fazer o seguinte: você vai copiar esse cara aqui. Eu vou colar ele, por enquanto, só aqui no single cursos. Deixar ele colado aqui. E depois cola também, copia e cola a questão aqui, essa div de baixo. Uma embaixo da outra, vai funcionar perfeitamente dessa forma. Então aqui eu vou dar uns BRs aqui para não ficar grudado por enquanto, depois a gente usa o margem. Então, quando a gente acessar aqui, vai ter o nosso página aqui do Torne-se um Programador no Facebook, já trazendo direto aqui. Que a gente pode, uma das outras coisas que a gente pode fazer é transformar isso no widget, que é bem rápido. Vamos fazer então aqui, é bem rapidinho, tá? Desculpa pela aula um pouco demorada. O que eu vou fazer aqui é copiar esse cara, colar de novo, mudar o nome aqui para Facebook. O bom é que já fica bem dinâmico aí, bem simples da gente mexer. Então aqui no Facebook, em vez de toda essa lógica aqui, a gente não vai usar ela, tá? Vou colocar aqui apenas o widget Facebook. Apagar essa lógica aqui que está aqui. Vou fechar o PHP e agora abrir de novo aqui só para ele dar o eco depois. Na verdade, tá bom assim. E aqui eu vou copiar o código que a gente colocou aqui no Facebook. Dar um salvar, colar ali lá no widget.
que está aqui. Quase que eu não acho. Então colei aqui o código. Vou deixar essa div também como uma div normal. Colar ela aqui dentro. E a outra aqui também. Beleza. Então aqui como eu não vou salvar nenhum dado, só vou deixar o return aqui. Aqui também eu não vou precisar dar nenhum echo para o formulário. Então vou deixar essa função meio que vazia. E aqui eu só vou mudar nessa parte aqui, no registro. Então vou colocar aqui o widget Facebook. Mesma coisa para cá. Mesma coisa para cá. Widget, registro widget. Vou mudar aqui só o nome da função para não dar conflito com o widget que eu já desenvolvi. Então aqui eu vou pegar o widget Facebook, mudar o nome aqui para Facebook, do Facebook widget. Então é isso. Agora no functions a gente vai chamar esse widget para a gente. Require Facebook. O nome do arquivo também é Facebook. Então aqui, como eu já tirei o código lá, reparem que não vai mais aparecer do Facebook. Porém, nos widgets, vou pegar o Facebook e arrastar aqui para embaixo do últimos posts. Só dar um salvar. Como não tem nenhum parâmetro, é tranquilo. Então na hora que eu recarregar aqui, ele já vai me trazer o Facebook aqui, um pouco colado, mas isso a gente resolve. Vou colocar aqui só um BR por enquanto, antes de iniciar a div. Mas isso aí a gente resolve com margin top, tá? Que é uma prática melhor. Mas por enquanto aqui só para fechar a aula aí, deixar dessa forma. Beleza, galera? Então por hoje é só. Acredito que hoje aí a gente deu uma adiantada legal aí, a gente personalizou bastante o nosso tema. Então até a próxima. Tchau, tchau.